Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo de número 37. Os versículos de número 3 e 4. A Bíblia Sagrada diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém. Amados irmãos, baseado nestes versículos e outros que ainda vamos ler, eu quero falar com a igreja subordinado a este tema. Algumas coisas que perdemos na vida e outras que não podemos perder. Algumas coisas que perdemos na vida e outras que nós não podemos perder. Há muita coisa importante na vida que nós acabamos por perdê-las. Algumas fazem muita falta, outras não farão tanta falta. Jesus, ensinando uma certa vez, ele disse que quem quiser ganhar a vida por amor de Cristo, perdê-la-á. Mas aqueles que perderem a vida por amar a Cristo, ganhá-la não. Há muitas coisas, quando o mundo olha para nós, imagina que nós estamos perdendo. Por exemplo, ver um jovem na casa do Senhor servindo a Deus, de acordo com o pensamento mundano, é uma perda, porque não estaria aproveitando a juventude do jeito que o mundo faz. Mas para nós que servimos a Deus, quando nós vemos um jovem na casa de Deus, nós nos alegramos, porque nós sabemos do que disse Salomão. Ele disse que os dias são bem aproveitados quando nós lembramos-nos do Senhor no tempo da nossa mocidade. Porque o texto diz que chegam dias maus. Ele estava falando quando chegasse a velhice e com ela a impossibilidade de fazer muitas coisas que um jovem pode fazer. Então, baseado nisto, Salomão disse que é bom lembrar do Senhor no tempo da juventude. Mas para o mundo, isto é uma perda. Para nós, é ganho. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e você não tem ideia da quantidade de perguntas que nós recebemos sempre acerca de muitos assuntos. E essa semana que passou, era o povo perguntando se podia ou não ir para o bingo. Diga a paz. Aí o povo diz assim, mas e eu vou perder? Então, olhando para isso na Bíblia Sagrada, a gente fica vendo algumas coisas que nós perdemos na vida e outras que nós não podemos perder. Em primeiro lugar, o texto sagrado fala acerca de José. Você sabe que ele era bem jovem ainda. A Bíblia diz
em Gênesis 37:2, que ele tinha apenas 17 anos. Era bem jovem. Mas ao olharmos para o texto sagrado, nós vemos que algumas coisas ele perdeu, mas ele não perdeu as coisas mais importantes. Bom seria que todos nós, tal qual José, aprendêssemos a guardar essas coisas. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro-me que ele perdeu a amizade dos irmãos, mas ele não perdeu o amor do Pai. Foi um erro de Israel, de Jacó, amar mais a José do que todos os seus irmãos. Mas isso serve para mostrar também que Deus escolhe pessoas com propósitos definidos. Deus não ama nenhuma pessoa mais do que outra, mas Deus usa uma pessoa mais do que outra quando alguém se dedica mais a Deus do que outra pessoa. Isso é muito natural, porque Deus não é injusto. À medida que nós nos dedicamos a Deus, Deus encontra mais espaço em nós, e sem depender do nosso grau de instrução, da família a qual pertencemos, do que quer que seja, o Senhor nos abençoará. À medida que nós tiramos tempo para Deus, Deus encontrará espaço em nós para nos usar de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Então, nesse texto sagrado, nós vemos que ele perdeu a amizade dos irmãos. Amados, não se engane com isso. À medida que nós nos aproximarmos de Deus, nós perderemos amizades. Às vezes poderemos perder a admiração de pessoas. Já disse aos irmãos que nós já tivemos de acompanhar casamentos que foram desfeitos porque um do casal decidiu ser crente. Agora imagine quantas irmãs na igreja pedindo a Deus para Deus salvar o marido, e alguém que está no mundo, o marido se converte e ela diz: eu não quero ele agora porque ele é crente. O mundo é muito complicado. Quantos irmãos que nós temos aqui, que quando nós chegamos aqui, eles já serviam a Deus, a esposa estava distante da igreja, e até hoje elas permanecem, e eles sempre firmes na igreja. Mas nós conhecemos até homens que dizem ser crentes, que proíbem a esposa de ir à igreja. Já pensou? Então são muitas coisas que nós não conseguimos compreender, e certamente como mortais nós nunca compreenderemos. Todavia, o que nós precisamos entender é que ainda que a nossa amizade com Deus, o nosso Pai, diminua ou até acabe com as nossas amizades entre irmãos, mas será melhor ser amigo de Deus. Eu sei que você lembra quando João se aproximou tanto de Jesus, que a Bíblia faz questão de, no capítulo 13 de João, chamá-lo de discípulo amado, porque João era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Agora veja só, Pedro chegou o momento a dizer, no capítulo 13 ainda, quando ele disse assim: pergunta a Jesus quem é que vai trair. E eu acho muito interessante, porque Pedro, apesar de ser bem atirado, bem disposto, ele não faz a pergunta ao mestre, mas ele pede a cena para que João faça aquela pergunta. E eu sempre digo que quem tem intimidade com Deus acaba por saber mais coisas do que quem não tem tanta intimidade. A prova disso é que no capítulo de número 19, 20 de João, Pedro chega a questionar: será que João vai esperar o dia do arrebatamento? Aí é Jesus quem responde. Diz: Pedro, o que tu tem a ver com isso? Cuida da tua vida e me segue. Se eu quiser que ele espere, qual é o problema nisso?
Então a gente vê que havia uma separação até mesmo entre os discípulos. Você observa que sempre quando o Senhor ia fazer algum milagre, às vezes ele separava Pedro, Tiago e João, ao tempo que eram 12, mas esses sempre estavam mais perto, e João era aquele, o único que de morte natural morreu, e recebeu uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, quando tentaram o colocar na ilha de Patmos, esperando que as feras o devorassem. Foi a oportunidade que Deus encontrou para se revelar a ele de uma forma que não se revelou a outro na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos entender, até mesmo quando nós fomos deixados longe de tudo e de todos, quem sabe Deus queira um particular conosco para se revelar de uma forma especial a nós. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, ele não perdeu o amor do Pai. Se nós colocarmos em nossa mente, ainda que percamos tudo nessa vida, se nós não perdermos a graça de Deus na nossa vida, nós permaneceremos bem. Mesmo que os irmãos de José passaram a odiar, José não estava fazendo nada mais além do que o seu pai lhe havia pedido. E é exatamente esse o problema na vida de José. O texto sagrado diz que ele recebeu, por causa disto, uma túnica. E aquela túnica era exatamente um diferencial na vida dele para com os seus irmãos. O Senhor estava dizendo, Jacó, que ele seria líder dos demais. E infelizmente, esse negócio de não querer ser liderado não é de hoje, é de muito tempo. Como os demais irmãos não queriam ser liderados, e ainda mais por um irmão mais novo ainda, aí eles não aprovaram aquela ideia. E foi motivo deles terem uma desavença muito grande. Mas nós estamos dizendo que José perdeu a amizade dos irmãos, mas não perdeu o amor do pai. Segundo lugar, ele perdeu a túnica, mas não perdeu a proteção divina. Aquela túnica era um diferencial na sua vida? Sim. Que o diferenciaria dos demais para o propósito que o pai dele queria. Irmãos, nem mesmo os dedos da nossa mão são iguais em tamanhos. Cada um deles são diferentes. Todos nós aqui, cada um de nós, Deus chamou. Não existe nenhum de nós aqui que não tenha pelo menos uma, no mínimo, cada crente tem no mínimo uma capacitação dada por Deus para realizar alguma coisa. Mateus 25:15 diz que ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada pessoa. Então cada um de nós, Deus deu capacitações para que nós desempenhemos alguma coisa para Deus. Nem todos cantam, nem todos pregam, nem todos profetizam, mas todos sabem e desenvolvem algum trabalho de tal forma que o nome do Senhor é glorificado na vida de cada um de nós, e nós podemos ajudar pessoas também na caminhada cristã. Nós precisamos colocar em mente que Deus deu a cada um de nós alguma coisa especial. Gênesis 37, o versículo de número 23 e 24 diz: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, eu acho lindo, porque embora aquela túnica de José, que o separava dos seus irmãos, que o fazia ser líder para cumprir um trabalho em que o pai queria que ele cumprisse, de supervisionar os seus irmãos, o que eles não gostaram. Os seus irmãos tramam tudo para tirar-lhe a túnica
que o pai havia lhe dado. Mas a Bíblia Sagrada diz que depois que tomaram, o lançaram numa cova. Às vezes, aquilo que Deus nos dá, para nos fazer diferente dos demais, a fim de que possamos cumprir um trabalho para Deus, pode ser que nos custe um alto preço. É por esse motivo que muita gente não quer perder algumas coisas na vida. E eu sempre digo que para servir a Deus, às vezes, nós precisaremos perder alguma coisa, ou até mesmo tudo. Hoje nós dizemos que Abraão é o nosso pai na fé. Mas Abraão, para chegar a tal nível, um dia o Senhor disse: me dê Isaque, sacrifique Isaque. E para Abraão, naqueles dias, Isaque lhe era tudo, porque ele já estava velho, não tinha mais como procriar, e Deus lhe faz uma promessa que a sua herança passaria ao filho que sairia das suas entranhas, o que para Abraão era praticamente impossível, dado a sua muita idade, a sua esposa que era estéril, e já havia cessado o costume das mulheres. Então ao olho humano era praticamente impossível. Quando nasce o menino, foi um espanto. Como é que agora o Senhor diz: me dá o teu filho, sacrifica ele, eu quero ele. Então na vida cristã, às vezes nós precisaremos sacrificar alguma coisa, outras vezes até tudo. Agora, só que Deus não é injusto para esquecer-se do trabalho de ninguém. E se nós queremos que Deus nos use de uma forma diferente dos demais, nós precisaremos também fazer alguma coisa diferente, comprovando que nós amamos a Deus. O que chama a minha atenção é que o versículo 24 diz: tornaram a lançar a cova, porém a cova estava vazia. Primeiro milagre. A cova estava vazia porque, como ela estava livre, ali naquele local, uma víbora podia estar lá dentro. Um outro animal passando a noite poderia cair ali dentro. Mas a Bíblia diz que ela estava vazia. E como se não bastasse, também não havia água. E há quem diga que uma cova de que fala a Bíblia aqui, ela poderia até chegar a 7 metros de profundidade, agora imagine. E ela não era apenas um buraco, ela descia na forma de uma pirâmide, o que dificultava alguém subir sozinho. Agora, o que me admira na Bíblia é isso: porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Nós precisamos entender que se nós perdermos a amizade dos nossos irmãos, mas nós não perdermos o amor do Pai, Ele estará conosco a nos ajudar sempre quando nós precisarmos. Ainda que nós percamos a túnica, quer seja uma posição, quer seja um título, alguma coisa diante dos homens, mas se nós não perdermos a proteção divina, nós continuaremos de pé na presença daquele que nos chamou. É isso que nós precisamos valorizar. Mas às vezes nós não temos colocado isso como valores na nossa vida, de tal forma que tem pessoas sacrificando tanta coisa boa da parte de Deus para ter as oferendas que o mundo lança fora. É nisto que não adianta eu chegar aqui e colocar tantas regras: não pode isso, não pode aquilo, não pode. Irmão, se a palavra de Deus não estiver no coração, não vai mudar. Agora, quando nós valorizamos isso, o salmista diz, no Salmo 119, versículo de número 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quando nós olhamos para a palavra, sabemos que a palavra reprova, nós nem insistimos. Porque alguém recorre à Bíblia, sabe que a Bíblia reprova suas práticas, aí diz: não, eu vou perguntar a alguém que lê a Bíblia para saber se isso dá certo ou não. A Bíblia não já diz que não dá certo. A Bíblia é regra máxima.
Mas é que o desejo do ser humano de pecar é tão grande que ele não vou consultar alguém para saber o que ele pensa disso. Aí nós voltamos para os dias de Elias. Elias disse assim, que quando ele pensou que só ele tinha ficado, Deus disse assim: Elias, não foi só tu que ficou, eu reservei 7.000, eles nem se prostram a Baal, e nem a boca deles beijam a Baal. Porque beijar um santo naqueles dias também era uma questão de devoção pagã. E se prostrar era uma prática ainda mais forte. Alguém poderia pensar, já que eu não me prostro para todos se ver, eu posso escondido beijá-lo, não vai ter problema nenhum. Mas o Senhor não conta só com quem não se prostra, Ele conta também com quem não beija. Aí nós encontramos o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo, tanto em 1 Coríntios 5 e 6, quanto em Gálatas 5 e 9, ele diz que um pouco só de fermento leveda a massa inteira. Nós precisamos com isso considerar tudo que Deus considera. Nós precisamos com isso pensar nas coisas pela ótica divina. Porque às vezes a gente quer imaginar o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, esquecendo-nos que é o olhar de Deus quem julgará corretamente. Então tudo quanto nós vamos fazer, primeiramente, o nosso pensamento é: será que Deus aprova isto que eu quero fazer? Em terceiro lugar, ele perdeu o preço, mas não perdeu o valor. Quando eu olho para isso na vida de José, capítulo 37, e o versículo de número 28, diz assim: passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, porque só assim ele poderia sair. Tiraram. José talvez pensa que é porque havia se arrependido, mas aí vem o pior: venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Capítulo de número 37 e o versículo 36 também diz: e os midianitas venderam-no a Potifar, eunuco de Faraó, que era um capitão da guarda. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, e claro, o padre João Ferreira de Almeida, ao traduzir, ele coloca aqui eunuco. E todos sabem que Potifar tinha uma mulher, a qual tentou José. E às vezes você olha aqui, mas ele era eunuco, como é que ele era casado? Mas aqui a palavra correta seria um oficial, uma pessoa que era responsável pelas coisas de Faraó. Logo, não propriamente um eunuco, todavia um oficial, alguém que estava à frente dos negócios de Faraó para resolvê-los. Não era aquele tipo de eunuco que era castrado, fosse pelo rei, ou a si mesmo, ou com algum propósito de nascença, já tivesse nascido para não ser casado, como Jesus explica em Mateus 19:12. Mas esse aqui era um capitão. Então, olhando para isso, nós vemos que ele foi vendido. E se os seus próprios irmãos o vendem, quem não tinha nada a ver com ele, por que não o venderia? Agora, quando eu olho para isso, eu me admiro e me alegro, porque, embora ele tenha sido vendido por 20 moedas de prata, muitos anos depois, quem foi vendido por 30 moedas de prata? O próprio Cristo. Olhando para isso na Bíblia Sagrada, nós vemos a simbologia de José na vida de Jesus. Porque se José era amado pelo Pai, e no batismo de Jesus é dito: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. A Bíblia diz em João, por exemplo, no capítulo 7, versículo 5, que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, mas o próprio Deus
acreditou em Jesus para cumprir o trabalho para o qual veio cumprir. Agora nós vemos José sendo vendido por algumas moedas de prata. Lembre-se, aqui era preço de escravo. A mesma coisa acontece com Jesus muito tempo depois, por um dos seus discípulos, uma pessoa próxima, a quem Jesus chamou de amigo. E Jesus não era hipócrita. Embora Judas não fosse seu amigo, mas Jesus era amigo de Judas. Mas infelizmente, Judas deixou Satanás encher o coração dele. Ele se transformou no próprio diabo para Jesus, pois assim Jesus o chamou logo após. Entre eles estaria um que era o próprio diabo, estava falando de Judas, e Judas acaba por destruir a sua própria vida. Aí hoje em dia, por mais que a gente queira dizer, este líder é bom, aquele líder é ruim, a minha mãe é boa, o meu pai é ruim, e a gente vai fazendo essas análises, mas se nós formos um servo de Deus correto, e na presença de Deus, nós saberemos que tudo em nossa volta tem falha, mas o Deus que nos chamou é perfeito. Então a Ele nós adoraremos, e para Ele viveremos, e o nome dele será glorificado na nossa vida sempre. Quando nós olhamos para isso na vida de José, nós vemos que ele perdeu o preço, mas não o valor. Se para os seus irmãos ele só valia um escravo, para Deus ele era alguém valiosíssimo. E quem é valioso para Deus, haverá de um dia se tornar valioso também para os seres humanos. Porque todos sabem que José liderou quando estava com seus irmãos. José liderou quando chegou na casa de Potifar. José liderou até mesmo nos seus sonhos, quando ele sonhava os peixes se dobravam, quando ele sonhava as estrelas, o sol e a lua se dobravam a ele. Até em sonho José era líder. José é preso porque é caluniado. Quando ele chega na cadeia, ele vai liderar também. José na cadeia, ele revela sonhos, e aqueles que tiveram sonhos revelados esqueceram-se de José. Mas um dia Faraó sonhou e não sabia o significado do sonho. José sai da prisão para revelar o sonho de Faraó, e de então ele passa a ser líder, não somente no Egito, mas no mundo de então. Porque quem é rejeitado pelos homens, se for amado, guardado e protegido por Deus, chegará o momento que Deus o exaltará, porque Deus é poderoso para isso fazer na vida de todos que a Ele são fiéis. Então o que nós precisamos é ser fiel a Deus, sabendo que, por maiores que sejam as dificuldades que enfrentaremos, nós não enfrentaremos por toda a vida. Olhando para isso na Bíblia Sagrada, em quarto lugar, ele perdeu a presença da família, mas ele não perdeu a presença de Deus. Capítulo de número 39, versículo 2 e o versículo 3. E o Senhor estava com quem? Oi, irmãos. Às vezes no nosso meio tem pessoas que estão deixando a presença de Jesus por causa de um marido. Eu tenho falado tanto para a igreja, eu tenho dito às irmãs assim: cuide de você, cuide da sua família, faça o que você puder fazer como crente. Agora coloque em sua mente: se o marido quisesse uma mulher da bagaceira, ele não procuraria uma mulher na igreja, ele procuraria lá na bagaceira. Mas o homem sem Deus, mesmo tendo uma mulher santa, amável, cheirosa, arrumada na igreja, como ele está distante de Deus, ele acaba indo lá do lixo pegar uma mulher lá para satisfazer as coisas da carne, que um homem de Deus não precisa delas.
mas um homem sem Deus desejará. Aí uma santa mulher de Deus não pode descer ao nível de quem está lá no monturo, porque lá nós estávamos. Mas o Salmo 113, versículo de número 6 e 7 diz: quem é que é como o Senhor nosso Deus, que levanta o pobre do pó e que tira do monturo o necessitado e faz assentar entre os príncipes? Irmãos, nós precisamos entender que Deus já nos tirou de lá. Nós não podemos e nem precisamos descer ao nível para satisfazer as pessoas. Nós precisamos estar onde nós estamos, de forma que nós satisfaçamos a Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque se alguém desce o nível para satisfazer pessoas, quando achar que essas pessoas estão satisfeitas, somos nós que perderemos a importância que nós temos para Deus e para as pessoas. Porque por mais que as pessoas insistam conosco, para que nós façamos o que não agrada a Deus, se nós fizermos, eles dirão: olha aí, e ainda diz que é crente. Se a gente não fizer, olha aí, é um crente quadrado, o que tem ele fazer isso? Mas se fizer, olha aí, todo errado, e ainda diz que é crente. Irmãos, é complexo. É aí onde nós precisamos avaliar as coisas. Espera aí, eu estarei agradando a Deus ou não nisto? A melhor coisa que eu acho é porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de cada crente. No dia que nós viemos aqui à frente dizendo: eu quero Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós. É impossível um crente pecar sem o Espírito Santo não acenda a luz de alerta dizendo: acorde, não faça isso. Lembre da escola dominical, lembre do ciclo de oração, lembre do culto de ensino. Você está em pecado, não faça isso. Mas às vezes a gente mata a voz da nossa consciência, que é o Espírito Santo despertando, e acaba praticando. É praticar e chega a tristeza, a decepção, a vergonha. Aí você chega num lugar onde tem duas pessoas, parece que tem uma multidão e todo mundo está sabendo do que você fez. É o Espírito Santo constrangendo-nos para que nós voltemos para Deus arrependidos. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 7, 10 e 11, que a tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza que o Espírito Santo gera em nós é para gerar arrependimento e gerar vida. Todas as vezes que o Espírito Santo nos confronta, Ele está querendo que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele, a fim de que o nome dEle seja glorificado na vida de cada um de nós. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, eu vejo que Ele diz na sua palavra em Gênesis 39:2, o Senhor estava com José. E porque Deus estava com José, ele foi varão próspero. Então observe que a prosperidade não está em ter muito dinheiro, a prosperidade está em ter Deus na vida. Porque tem gente que tem muito dinheiro e toma meio mundo de medicamento para dormir e ainda passa a noite acordado. Quem tem Deus dorme, que é uma beleza. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:12, quer coma pouco ou muito, a noite de sono é tranquila, dorme até sentado. Tem uns que, se a gente não gritar, dorme até no culto, num calor desse. Então é bom demais ser crente, irmão. A gente que dorme, a gente pode não valorizar muito, mas quem passa uma noite de sono sabe o quanto é ruim. No outro dia os olhos estão ardendo, o corpo está cansado e não descansou, e aquela luta. Mas quem dorme tranquilo sabe o quanto é bom e precisa aprender a agradecer a Deus. A Bíblia Sagrada ainda diz no versículo 2: estava na casa de seu senhor egípcio. Ou seja, não é um lugar. Alguém essa semana disse assim: olha, eu estou muito difícil, está difícil ser, eu vou pedir conta do meu emprego. Eu disse: não, tem nada a ver uma coisa com a outra.
não é um lugar. Lúcifer peca no céu. Adão peca no jardim. E Jesus no deserto, o cão tentando ele 24 horas. E ele permaneceu fiel a Deus. A diferença. Não é o lugar, irmãos. Se nós somos luz, aonde nós chegarmos, o local será iluminado pela luz de Cristo que está em nós. Agora, se nós deixarmos a luz ser ofuscada, aí pronto. Se o sal perdeu o sabor, se a luz perdeu o brilho, já era. Aí a Bíblia diz assim, Gênesis 39, 3: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Uma coisa é eu dizer que Deus está comigo. A outra coisa é alguém que nem serve a Deus dizer, Deus é com ele. Deus está na vida dela. Deus está na vida desse jovem. Deus está na vida dessa criança. Olha o quanto é importante. Um moço egípcio, Faraó, olha para ele, Deus está com esse moço. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha como ele observou. Esse moço tem algo diferente, Deus está com ele. Porque onde ele bota a mão, prospera. Oi, irmãos, a coisa mais importante, ainda que nós percamos tudo, porque aqui José estava distante de tudo e de todos, só com saudade da família. Ele perdeu a presença da família, mas ele não perdeu a presença de Deus. Em quinto lugar, ele perdeu o prazer momentâneo, mas não perdeu o gozo de uma consciência limpa. Capítulo 39 de Gênesis, versículos de número 7 em diante. 39, 7 em diante. E aconteceu depois destas coisas. Olha, nós acabamos de ler que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. Faraó viu que Deus estava com ele, testemunhou que onde ele colocava a mão prosperava. Aí, versículo 7: aconteceu depois dessas coisas. O inimigo nunca para de atacar, ele só muda de estratégia. Depois que todos esses benefícios foram vistos na vida de José, a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José. Irmãos, a gente não tem às vezes nenhuma beleza, mas o fato da presença de Deus na vida do crente faz brilhar, faz resplandecer e faz com que chame a atenção do mundo para ofuscar essa luz. Se nós, que Deus nos guarde de mim, fracassarmos na presença de Deus, no outro dia vira lixo, não vale nadinha. O que o inimigo quer é destruir a vida espiritual que nós temos, é destruir a nossa família, é destruir o jovem, o adolescente, o adulto. O inimigo não para de atacar. Depois de todos esses benefícios de Deus na vida de José, a mulher colocou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Irmãos, a mulher de Potifar deveria ser uma daquelas mulheres que passavam o tempo todo se arrumando. Ela tinha condições para isso. José estava lá em plena flor da idade, uma vontade doida de namorar, porque era sadio, era crente, tinha proposto no seu coração servir a Deus, mas os seus impulsos haviam. Porque hoje alguém diz assim: não, mas é difícil para o jovem hoje. Foi difícil para o jovem sempre, irmãos. Como é difícil também para o adulto, como é difícil para o casado, como é difícil para o ancião. Um dia eu fui servir a ceia na casa de um irmão, e o irmão estava com 88 anos de idade. Por fim, o elemento ainda era cego. Aí eu cheguei para servir a ceia e ele começou a chorar. Aí eu disse: irmão, está alegre. Eu estou servindo a ceia, eu vou fazer o culto. Eu não está chorando, então está sentindo uma coisa boa. Aí ele disse: ô pastor, quando ele disse assim, aí eu disse: ixi, é coisa ruim. Eu disse: o que foi, meu irmão? Só pastor, eu pequei. Pecou? Ele disse: foi. Se
para aqui mora uma menina que faz coisa para mim, uma menina bonita. Como é que sabe? Como é que sabe? Aí eu fiquei encabulado demais. Eu digo, meu irmão. Aí disse, pastor, eu estou um velho, mas eu estou um velho novo. Aí eu já entendi, meu Deus do céu. Aí disse, pastor, só não aconteceu tudo que ela foi que não quis. Mas eu estou lhe dizendo que estava na mente está pecando, né? Eu digo, pai. Aí disse, mas a minha tentativa eu fiz. Aí eu digo, meu Deus do céu. Dali para cá, aí eu fiquei pensando, irmãos, o inimigo, ele vai nos tentar até o último momento do fôlego de vida da gente, porque o alvo dele é de nos tirar do céu. Então não é uma questão de idade, é uma questão de você ter uma comunhão com Deus e o inimigo querer tirar ela a qualquer custo. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, imagina aquele jovem. Aí a mulher diz, deita-te comigo, versículo 8. Porém ele recusou. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se ele estiver cheio da autoridade do Espírito, ele recusa, mas não adianta lutar contra essas coisas. É recusar e correr para longe, não para cima. O texto sagrado diz que ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo que tem. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não sabe nem o que ele possui, mas ele confiou para que eu pudesse guardar tudo. Aí o texto sagrado diz assim: ninguém é maior do que eu nessa casa. Ele era um líder naquela casa. E nenhuma coisa me vedou, ou seja, ele sabia de todos os segredos ali. Aí ele diz assim: senão a ti. Ou seja, José, aqui tudo é teu, mas na minha mulher tu não está. Não me vedou nada, senão a ti. E ele tinha princípios na sua vida que o fez ser fiel a quem ele via, que era o seu Senhor, e consequentemente fiel a Deus. Aí alguém diz assim: não estou nem aí para líder, não estou nem aí para minha mãe, para meu pai, meu negócio é com Deus. Isso é mentira, irmão. Se a pessoa não respeitar o pai e a mãe que vive com ele, que são representantes de Deus na nossa vida, no nosso lar, eles não vão respeitar a liderança na igreja, não vão respeitar o professor na escola, o diretor. Não pode esquecer. Se não respeitar a esposa, se não, a esposa não respeitar o marido, não, acabou, irmão. Porque, querendo ou não, são princípios que Deus nos ensina através de pessoas para que nós honremos a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Mas José tinha esse princípio na vida. Aí ele diz assim: porquanto és sua mulher, como pois faria este tamanho mal e ainda pecaria contra Deus? Olha o pensamento de José: eu pecar contra o meu Senhor e ainda pecar contra Deus. Irmãos, ele perdeu o prazer momentâneo de deitar-se com aquela mulher, mas ele não perdeu o gozo de ter uma consciência limpa. Tem tanta gente que já não tem uma consciência mais limpa diante de Deus. Às vezes pode até aparentar, às vezes pode até colocar uma aparência diante das pessoas, porque muita gente hoje se preocupa com isso, com a reputação, que é aquilo que o povo pensa da gente, mas às vezes já não guarda mais o caráter, que é aquilo que Deus sabe que nós somos. E caráter é aquilo que nós somos quando nós estamos sozinhos. Aquilo que nós demonstramos quando estamos com as pessoas é reputação, é o que as pessoas pensam de nós. Portanto, conosco às vezes há uma pessoa que nós achamos que somos, há outra pessoa que as pessoas acham que nós somos, mas uma pessoa verdadeira é aquela que Deus sabe que realmente nós somos. E Jesus lida tão bem
bem com essas coisas, que quando Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco, Jesus disse assim: Pedro, guarda a espada. Eu fico pensando, por que ele não diz, pega essa espada e joga fora? Não adiantaria. Ele tiraria a espada da cintura e jogaria fora, mas ela ficaria no coração. No dia que ele zangasse, ele dizia: ah, se a espada estivesse aqui, não adiantaria. Ele disse: guarda, porque na hora que Pedro se converteu, ele não precisou mais de nada daquelas coisas. Agora a sua vida era cheia do Espírito Santo, e nós vemos milagres que Pedro fez no capítulo 3 de Atos, capítulo 5 de Atos. As pessoas carregavam as pessoas em camas, quando descobriu que ele ia passar numa rua, porque a sombra de Pedro era o suficiente para se propagar em cima de um enfermo, e ele ser sarado pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, guarde isso na sua mente, por favor. Coisas que nós perdemos na vida e outras que nós não podemos perder. Em primeiro lugar, a gente pode perder a amizade dos irmãos, mas a gente não pode perder o amor de Deus para conosco. Segundo, nós podemos perder a túnica, mas nós não podemos perder a proteção divina, porque a túnica não protegia, é tanto que tomaram ela dele, mas a proteção divina, jogaram dentro da cisterna, jogaram na prisão, mas ele permaneceu vivo. Terceiro lugar, ele perdeu o preço, mas não perdeu o valor. Se para os homens ele tinha um preço, para Deus ele não tinha. Você tem um valor imensurável para Deus. Pedro disse que não foi nem com prata nem com ouro, mas foi com precioso sangue vertido na cruz do Calvário, que você e eu fomos comprados. O preço é alto. Em quarto lugar, ele perdeu a presença da família, mas não perdeu a presença de Deus. O salmista no Salmo 27, versículo 10, ele disse o seguinte: ainda que os meus pais me abandonem, Deus não me abandonará. Ainda que todas as pessoas nos desprezem, se Deus não nos desprezar, nós estaremos guardados, protegidos, amparados, ajudados, auxiliados por Ele e abençoados pela sua potente mão. Em quinto e último lugar, ele perdeu o prazer momentâneo, mas ele não perdeu o gozo da consciência limpa. Irmão, é tão bom ter a consciência limpa. O pessoal pode dizer o que quiser dizer, se a sua consciência estiver limpa, não tem nada. Quando alguém está com a consciência complicada, a gente prega uma mensagem, aí diz assim: alguém foi contar. E no mínimo vai ter um fofoqueiro na história, porque a pessoa tem consciência bagunçada. Quem tem a consciência limpa pode pegar o dia, pode pregar a noite, pode pregar a madrugada, pode pregar. Ele está ouvindo e diz: oh, Senhor, te agradeço. Porque se a gente estiver mal, o Senhor vai corrigindo a gente. Se a gente estiver bem, Ele está dizendo assim: ó, cuidado para tu não errar. E assim a gente vai prosseguindo, o nome do Senhor sendo glorificado. Então tem muita coisa que nós perdemos na vida, mas tem coisa que nós não podemos perder. Porque se nós perdermos, nós perderemos também a salvação. Você viu aqui na leitura bíblica de Efésios 5: esses tais não entrarão no reino de Deus e nem no reino dos céus. Os que praticam tais coisas. Então tem coisas que nós não podemos perder na vida. Que Deus abençoe e guarde a cada um de nós. Tem alguém esta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Aos meus olhos todos já o disseram. Mas se de repente tem alguém que ainda sente não estar bem com Deus, precisa reconciliar-se, precisa fazer um novo pacto com o Senhor, essa é a oportunidade. Todos estão tranquilos com o Senhor? Então amanhã nós nos encontraremos ali na sede, no grande culto em ações de graça, pelo círculo de oração. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Domingo, grande culto de ceia, não perca, em nome do Senhor Jesus. Mas a escola bíblica dominical será aqui com a igreja do Senhor, nosso Deus. Escola bíblica, todas as congregações, e à noite, amém. E à noite, um grande culto de ceia lá na sede, com toda a igreja, reunidos no nome do Senhor, nosso Deus.
Vamos orar por nossas irmãs que aqui estão. Pai querido, nós te louvamos, adoramos o teu nome. E aqui está essa tua filha, o Senhor a conheces, sabes do que precisa e do que necessita diante de ti. Olha para cada uma, concedendo saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde completa para o louvor e a glória do teu santo e bendito nome. Porque o Senhor é Deus que dá saúde ao teu povo. E quando nós estamos bem com o Senhor, nós sentimos-nos realizados, nós sentimos-nos completos, nós sentimos-nos plenos na tua presença. Ó Deus, abençoa toda a igreja que ouviu a tua palavra. Que cada um de nós guardemos a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. E que coloquemos tudo, ó Deus, diante de ti. Que não tomemos atitudes precipitadas, que não vivamos de acordo com o nosso querer, mas que façamos tudo para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz: amém. A paz do Senhor Jesus a todos.